Polícia Federal está avaliando abrir um inquérito que tende a pegar o Nicolas Ferreira, porque a PF está avaliando abrir um inquérito para investigar toda a onda de desinformação a respeito do Pix. E a gente sabe que todo aquele ataque foi orquestrado e gerado de dentro do PL. Não foi um vídeo espontâneo do Nicolas Ferreira. Até mesmo o marqueteiro do Bolsonaro da campanha de 2022 participou. Então há uma necessidade de ser investigado, porque o impacto na economia foi muito sentido. Paralisou muitas das transações comerciais. As pessoas ficaram com medo de pagar via Pix e muitos comerciantes saíram prejudicados. Fora que o objetivo também do Nicolas, do PL, do Bolsonaro era atingir o Fernando Haddad e a população que ganha até 5 mil, porque essa vai ser a população beneficiada pela isenção do imposto de renda que o Lula está tentando passar na Câmara dos Deputados e na sequência no Senado. Então é muito importante que seja feita sim essa apuração, até mesmo para evitar novas ondas de desinformação que não tem somente o objetivo de desgastar o governo, mas, e nem a imagem de Lula, mas também desestabilizar a nossa economia. E o Sidônio Pereira, que é o novo ministro da SECOM, já começou mudanças que vão melhorar a comunicação e principalmente criar mecanismo de resposta rápida para essas desinformações. Coloque nos comentários se você acha que a Polícia Federal deve investigar essa onda de desinformação. Caso haja um inquérito aberto, Nicolas Ferreira deve ser investigado? Você gostou da substituição da SECOM e das ideias do Sidônio? Coloca nos comentários, deixa o like se você quer a investigação da Polícia Federal e se inscreva no canal. A Polícia Federal, ela está coletando mais informações para saber se vai ou não abrir o inquérito a respeito da onda de desinformação que nós tivemos sobre o Pix. Porque nós vimos toda a repercussão negativa que o governo sofreu por conta da medida que seria colocada em prática para continuar o monitoramento, ou para expandir o monitoramento de quem ganha ou de quem faz transações de até 5 mil mensais. Esse monitoramento já é feito pelos bancos tradicionais, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, enfim. Mas isso seria estendido também para os bancos digitais. E essa, como o Nubank, entre outros. E esse tipo de fiscalização é importante para tornar o mercado financeiro brasileiro mais forte e mais sólido. Por quê? Porque as instituições financeiras, elas não podem simplesmente, da noite para o dia, tomar um calote ou começar uma falência. Então o governo precisa ter esses mecanismos para avaliar a saúde financeira dessas instituições. E aí nós vimos muitas desinformações sendo propagadas pelos bolsonaristas que o governo iria aumentar imposto, que ia taxar, e causou uma paralisia nas transações comerciais. Agora, a Polícia Federal, provocada pelo governo que solicitou o inquérito formal, está ali coletando informações para fazer uma apuração preliminar para saber se deve ou não abrir o inquérito sobre o caso. Na minha opinião, sim, tem que ser aberto. Por quê? Porque toda aquela história do Pix não foi uma ação espontânea, foi uma ação coordenada. O Nicolas Ferreira, ele foi escolhido a dedo para gravar o vídeo. Por quê? Porque ele tem uma alta repercussão nas redes sociais, ele tem um jeito irônico e principalmente ele ainda é um deputado muito próximo da imagem ao Bolsonaro. Então essa imagem próxima do Nicolas junto à imagem do Bolsonaro fez com que ele fosse escolhido para não propagar ou divulgar um outro candidato que pudesse ofuscar o Bolsonaro. O texto não foi feito pelo Valdemar Costa Neto e nem pelo Duda Lima, que é o marqueteiro da campanha do Bolsonaro de 2022, mas ele deu ali alguns pitacos do que deveria ser feito. Então houve ali uma ação coordenada. Não foi algo simplesmente espontâneo por parte do Nicolas Ferreira. Houve uma participação do partido do Bolsonaro também. Por isso que há uma necessidade de ser investigado tudo isso. E o Nicolas, ele ficou com medo. Quando começou a possibilidade de haver uma investigação, ele rapidamente fez um vídeo e já começou a desmentir. E falou assim, e começou a se explicar. Não, eu não falei que o Pix seria taxado. Eu falei que o Pix poderia ser taxado. Todo mundo adora usar sofismos. Ele poderia ser taxado, eu não duvidaria que ele pudesse ser taxado, coisa do tipo. Então, eu não falei que o Pix seria taxado. Tá? Eu não falei nada disso. E ele fez esse vídeo justamente porque ele ficou com medo do governo federal
conseguir, junto com a Polícia Federal, investigar a onda de desinformação. Então ele é um cara que ele faz as coisas, ele induz ao erro, mas depois ele pula fora, né? E a gente sabe muito bem que falta aí um pouco de calça comprida para o Nicolas Ferreira, porque e meu cabelo está muito despenteado, né? Falta um pouco de calça comprida para o Nicolas Ferreira, porque ele deveria assumir aquilo que ele fez, mas ele não vai assumir, porque se ele assumir, ele pode sofrer ali punições jurídicas. O que é interessante é que depois desse vídeo, o Nicolas Ferreira desapareceu. Desapareceu. Ele ainda estava com a corda toda na semana da posse do Donald Trump e tudo, mas depois sumiu, não aparece mais, fica fazendo ali algumas coisinhas nas redes sociais, mas para o grande público, sumiu. E por que será? Nós ficamos sabendo que o Nicolas Ferreira estava articulando para conseguir a aprovação da PEC, uma PEC que seria aprovada no Senado, para reduzir a idade mínima para uma candidatura ao Senado, que hoje é de 34 e passaria para 30 anos, o que beneficiaria o Nicolas Ferreira. E mais ou menos concomitante nesse tempo aí, surgiu foram resgatadas postagens do Nicolas Ferreira, da época que ele era adolescente e tal, ele virou motivo de piada, questionaram até mesmo a orientação dele, se ele gosta mesmo de meninas, ou se ele gosta mais dos rapagões, né, dos galalaus, levantaram essas suspeitas. E eu levantei a possibilidade dessas postagens terem sido divulgadas ou resgatadas pelos próprios bolsonaristas. Por quê? Essa história do Nicolas de começar a ganhar muita projeção e principalmente tentar forçar uma redução da idade mínima para se candidatar ao Senado irritou o Bolsonaro. Além, claro, das imagens dele com o Pablo Marçal. Mas por que irritou o Bolsonaro? Porque a idade mínima, se fosse atingida, reduzida de 34 para 30, poderia prejudicar o Eduardo Bolsonaro. Porque a idade mínima para 30 possibilitaria a Tabata Amaral disputar o Senado em 2026. O que poderia atrapalhar os planos do PL de fazer dobradinha bolsonarista no Senado em São Paulo. Então depois disso o Nicolas deu uma sumida, ficou quietinho, deu uma desaparecida, né? As minhas hipóteses estão se confirmando de que o Nicolas foi atacado pelos próprios bolsonaristas. E em paralelo a isso, nós tivemos a nova SECOM, com o Sidônio Pereira, o novo marqueteiro do Lula, que tem o objetivo de evitar que novas ondas de desinformação acabem atingindo o governo. E ele está fazendo uma coisa interessante, ele quer que o Lula seja o produtor de conteúdo, que ele atue ativamente e não mais de um modo reativo. O Lula tem que pautar e não ele ser pautado para ir lá e desmentir depois. E ele tenta fazer um centro de respostas rápidas para casos de desinformação, como esse do Pix, para que não seja escalado como aconteceu com o Pix, porque pegou muita atração e o governo acabou sofrendo uma derrota. Isso precisa ser falado. O governo perdeu, mas perdeu muito por conta do Paulo Pimenta, que era um ministro horroroso. Esperamos agora que o Sidônio Pereira, tirando os Janjos, os Pimentas da SECOM, o governo possa melhorar na comunicação, e a tendência é melhorar. Porque só de tirar Paulo Pimenta e afastar um pouco a influência da Janja, já é uma melhora significativa.